Vamos lá então. Bom dia a todos. Nós vamos dar continuidade do nosso estudo do Livro dos Espíritos, do capítulo 12, Perfeição Moral. Nós estamos trabalhando em cima do item número 3, do egoísmo. Nós fizemos uma introdução no nosso encontro anterior e hoje a gente conclui esse item a partir da questão 916. Kardec fez aqui algumas perguntas, perguntando sobre qual vício moral nós temos que agir com maior radicalidade, sermos mais incisivos na ação da transformação desses elementos da nossa personalidade. E os Espíritos colocaram para nós que o egoísmo é o maior deles, porque, conforme a gente conversou, independente daquilo que aconteça à nossa volta, o egoísmo faz com que nós nos preocupemos apenas conosco mesmos. Daí então que não importa se o mundo está acabando, se o mundo está em chamas, se tem gente passando fome, se tem epidemia, o egoísmo faz com que a gente se preocupe apenas conosco mesmo. A princípio, é um elemento importante que visa a nossa preservação, a autopreservação. E como a gente colocou, era um elemento necessário no início da nossa jornada evolutiva para que a gente pudesse se preocupar com a nossa própria existência. Com o passar do tempo a gente foi amadurecendo, as coisas foram se modificando, o homem foi se tornando um ser social e a partir daí começou então a surgir os conflitos em virtudes desse caractere da nossa personalidade. Passado todo esse tempo, hoje a sociedade vive nesse convívio necessário, por mais que alguém queira dizer apenas assim, olha, eu não me interesso mais por ninguém, eu quero viver apenas por mim mesmo. Ele depende de alguém. Depende de alguém para nascer, depende de alguém para sobreviver, depende de alguém para se vestir, para se alimentar, para trabalhar, para poder morar, para tudo. E aí então, nesse caso, a gente percebe que nós nos fechamos dentro dessa nossa visão limitada, acreditando que eu ignorar aquilo que acontece à minha volta é o suficiente para que eu não me meta na vida de ninguém e que ninguém se meta na minha vida. Só que, na verdade, vivendo em sociedade, todo mundo depende de todo mundo. Não tem como mudar isso tudo. Então, essa visão, ainda endurecida, restrita, que faz com que a gente pense dessa forma. De um modo geral, como comentamos também, esse tipo de comportamento, embora ele seja instintivo no início, ele acaba se tornando mais intensificado devido à forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Nós pensamos assim, já que ninguém se preocupa comigo, então eu também não me preocupo com ninguém. Vou fazer o bem para alguém, desde que alguém faça comigo. Então nós utilizamos uma moeda de troca, esses valores, tanto a caridade como o egoísmo, como se fosse uma moeda de troca. Como se fosse ali um intercâmbio de valores que a gente só oferece aquilo que nos oferecem. E os Espíritos nos orientam que o amadurecimento do nosso caráter, o amadurecimento dos nossos valores, fazem exatamente com que a gente tome as iniciativas, em vez de esperar que as coisas aconteçam para que a gente possa se mobilizar. E essas iniciativas vêm exatamente do esclarecimento, que a gente vai vai expandindo a nossa visão, vai tendo uma compreensão maior a respeito da vida, a respeito de quem nós somos, a respeito das nossas necessidades como espíritos imortais. E aí então nós percebemos que eu não tenho que fazer porque os outros fazem, eu tenho que fazer porque eu sei que é o certo. Mas demora muito tempo para a gente poder descobrir aquilo que é certo, aquilo que não é, aquilo que é o bom, aquilo que não é. Quando a gente descobre e a gente entende o motivo das coisas, porque hoje você pergunta para alguém, você é capaz de se sacrificar por alguém que você não conhece? As pessoas, dentro de um ambiente propício, claro, vai dizer, sim, claro, faria isso, não tem nenhum problema. Mas se você perguntar na rua, entrevistando uma pessoa, escuta, você é capaz de sacrificar alguém? Ela vai dizer, depende. E esse depende do grau de exigência, depende do tipo de sacrifício que vai ter que ser feito, depende do tipo de pessoa que está precisando daquilo, depende do grau de relação que eu tenho com ela. Então a gente começa a colocar dependências
a esse respeito. Não que a gente tenha que sacrificar a nossa vida, a nossa família, em função de alguém que a gente não conhece, de algo que vai além das nossas capacidades. Nós temos que ter o bom senso para saber até onde eu posso ir, o que eu posso fazer exatamente, mas de um modo geral a gente sempre fica nessa defensiva, já preocupados, depende daquilo, de que forma aquilo vai me afetar. Isso é uma visão do egoísmo que no passado nós matávamos e morríamos em virtude disso, né? Vai com Deus, mensageiro, bom dia. Nós matávamos e morríamos em virtude disso. Hoje nós começamos a pensar de um modo diferente, tirando as sociopatologias que nós encontramos, né, os casos extremos de violência, de crimes que acontecem e tudo mais. Nós, de um modo geral, somos mais sutis, mas ainda assim alimentamos esse sentimento. Kardec coloca na outra questão: estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a isso? Os espíritos dão aquela resposta bem interessante, que tudo depende da educação, que nós temos que mudar as nossas instituições, que nós temos que mudar a nossa educação. E nós conversamos sobre essas instituições, sempre lembrando que no comércio, nos centros acadêmicos, no esporte, como a gente comentou, na época de Olimpíada, então a gente olha os atletas, um tentando superar o outro, todo mundo quer o ouro para si mesmo. Não existe aquela fraternidade no momento em que você está disputando alguma coisa, porque o outro é o seu concorrente. Então, nesse caso, a gente alimenta o egoísmo em busca do quê? De uma realização pessoal. Certo que uma medalha é muito importante para o atleta, é o objetivo da profissão que ele escolheu, mas uma competição como essa instiga cada vez mais esse sentimento de egoísmo, porque o meu país, o meu atleta, a minha modalidade, a minha equipe é mais importante do que todas. Sendo que, na verdade, um evento esportivo como esse, no sentido de desenvolver valores para o espírito que vive na expectativa da imortalidade, porque ele não se viu ainda como imortal, ele vive na expectativa de que será que ele é realmente imortal? Isso não tem pouco valor. O esporte tem um propósito educativo, mas a partir do momento em que ele se torna competitivo, ele alimenta esse egoísmo. E isso não é feito de modo proposital. Isso acontece simplesmente porque é o modo como nós aprendemos a viver. As disputas, as concorrências que os alunos têm na escola, aquele que tira a melhor nota, aquele que passa de ano, aquele que não passa, aquele que é o mais importante para os professores, aquele que tem títulos acadêmicos, o seu título te faz mais importante do que o outro. Eu tenho um título superior e você não tem, então eu sou mais importante do que você, eu tenho mais privilégios do que você. Isso é o egoísmo. Hoje as pessoas ostentam os seus títulos de doutores, os seus títulos de mestres, os seus títulos profissionais, como se isso fosse um diferencial dentro do universo espiritual. Eu sou mais importante porque eu sou médico, enquanto que você não é nada, você é um lixeiro, você é um gari. Ou você é isso, ou você é aquilo. Então a gente começa a fazer essa diferenciação exatamente porque é essa educação que nós recebemos. Então esse sentimento vai ser extirpado do nosso coração quando nós começarmos a aprender a educar de um modo diferente. E não adianta a gente querer educar de uma forma que a gente não conhece. É importante que a gente tenha uma compreensão maior disso tudo. Dentro do ambiente profissional a mesma coisa, todo mundo concorre por vagas. Num mundo diferenciado como esse, onde muitas pessoas precisam de condições melhores para viver e são poucas as oportunidades, é cada um para si e Deus para todos, dentro dessa visão. Mas se a gente analisar essa mesma frase, cada um por si e Deus para todos, dá a impressão de que Deus é alguém que concorda com esse tipo de comportamento. Não, eu vou fazer com que cada um sobreviva do seu jeito e eu vou olhar por todos. Quer dizer, se fosse dessa forma, né, se o homem pensasse dessa forma igualitária, seria muito diferente. O Wagner colocou, né, mas nesses casos também se desenvolve a vontade e a perseverança. São fases, Wagner. A gente sempre lembra que são fases evolutivas que não dá para a gente saltar etapas. Nesse momento em que a gente se coloca nessa posição de endurecimento, nessa posição de egoísmo, é importante que a gente viva num mundo hostil como esse, não apenas no sentido material, a hostilidade do corpo físico, a hostilidade da alimentação, do ambiente que a gente vive, mas até mesmo do tipo de convivência. Esse tipo de situação acaba sendo para nós alguma coisa que quebre essa carcaça do egoísmo que a gente criou em torno de nós mesmos. Então faz parte dessa evolução. Por isso que eu coloquei para vocês. Hoje, quando nós falamos dos esportes, né?
eles são assim, instigando ou entretendo, conforme Kardec coloca, o egoísmo, não no sentido intencional, mas é a forma como nós sabemos viver. Só que já que nós optamos em viver dessa forma, nós teremos que sofrer as consequências desse tipo de vivência. Até que chega um momento em que a gente começa a se cansar. Porque o espírito endurecido, ele só quebra realmente essa barreira que o separa das outras pessoas quando ele se sente exausto. Quando ele exaure todas as suas forças, a gente vê muito isso na literatura, quando um espírito não aguenta mais viver naquela situação, ele pede ajuda. E ele diz, eu não suporto mais, eu preciso de ajuda. É o que está acontecendo com a gente hoje. Esse mundo de provas e expiações, a gente vê tudo acontecendo, as pessoas da nossa convivência, os acidentes, as mortes, as diferenças sociais e tudo mais. Nós vemos situações dessa forma e qual é a nossa reação? Meu Deus, quando isso vai acabar? Quando a gente se der conta de que somos nós os transformadores. Porque a gente fala, Deus nos ajude. E aí vem aquela frase popular, ajuda-te que o céu te ajudará. Mas nós queremos que o mundo se transforme sem que nós nos transformemos. E nós só daremos conta de que o mundo vai se transformar quando nós formos os responsáveis por essa mudança. É isso que nós ainda não entendemos. E lembrando que nós não falamos apenas desse grupo espírita que a gente conversa. A gente fala de um universo multirreligioso, de um universo multicultural, onde as pessoas ainda não se deram conta disso. Toda vez que a gente falar alguma coisa que o mundo precisa, bom dia pessoal que chegou, de uma grande transformação que o mundo precisa, a gente tem que olhar para a África, olhar para o interior do Brasil, tem que olhar lá para o meio da Ásia, tem que olhar para os países estruturados do mundo, do mundo desenvolvido lá no hemisfério norte, e pensar assim, essas pessoas estão preocupadas em se transformarem para transformar o mundo, ou elas querem que o mundo se transforme para elas viverem bem? Porque normalmente é isso que a gente faz, a gente quer que um cenário seja criado, um cenário agradável, com pessoas amáveis, com ambientes confortáveis para que ela viva bem do jeito dela. A gente não pensou ainda, não, eu tenho que me transformar, as pessoas devem se transformar para que todos vivam bem. Eu não tenho que fazer com que todo mundo se transforme. A gente vê isso nos conflitos, por exemplo, dentro da família. Cada um quer viver do seu jeito. E a gente seria muito mais feliz se todos vivessem do nosso jeito. Se todo mundo não discutisse comigo, se ninguém me incomodasse, se todo mundo assistisse ao programa que eu quero, se a comida que fosse feita fosse sempre a minha preferida, se os meus interesses viessem na frente. Só que se a gente vive numa família, em média, de 5 pessoas, um casal com 3 filhos, cada um quer viver do seu jeito. Aí então começam as discussões, começam a imposição da autoridade, começa muitas vezes o autoritarismo, começam as rupturas. Então a gente vê que esse tipo de conduta acontece dentro dos nossos lares. Se acontece dentro dos nossos lares, imagina o que acontece na sociedade onde as pessoas não se conhecem. Continuando para nós aqui. Então pergunta se chegaremos a isso. Isso depende da educação. É essa nova educação que a gente precisa desenvolver. E é exatamente nesse processo de evangelização que faz com que isso se torne muito mais propício. E lembrando que quando se fala em evangelização, a gente fala dos ensinamentos que se encontram no Evangelho, que é tudo relativo à moralidade. Se está tudo relativo à moralidade, a gente não fala de religião. Não importa qual religião você tem, importa quais são os valores que você alimenta. Porque até mesmo dentro das religiões, elas se tornam muito mais ainda mais egoístas do que a própria sociedade. Porque cada religião se acha mais importante do que a outra. Não existe aquela fraternidade de entender assim, olha, você pode viver do seu jeito. Bom dia, pessoal. Você pode viver do seu jeito desde que a gente consiga conviver bem. Ótimo. Só que é todo mundo assim, não, eu serei salvo, aquela entidade me pertence, o reino dos céus é minha propriedade. E aí então entre elas começam a criar sectarismos, né, de que você acredita numa coisa e eu acredito em outra, então você não serve para mim, eu não sirvo para você. Quer dizer, se as próprias instituições não modificam o seu modo de viver, né, de tudo que a gente falou de educação, de economia, de cultura, de religiosidade, se essas instituições não se modificarem,
alimentando muito mais a fraternidade e a caridade, que são duas palavras que têm um sentido muito profundo e são ali a chave para essa transformação. A caridade como sendo a oposição do egoísmo e a fraternidade a compreensão, a indulgência, a paciência e o perdão. Se o mundo não alimentar esses dois valores, não vai chegar em lugar nenhum. Mas já que a gente não vai por bem, vai por mal. E qual é esse mal? Através da dor, através do sofrimento. Se você não sofrer, você não desperta. Como eu falei, enquanto não exaurir essas forças negativas que tem dentro de nós, a gente vai continuar se comportando desse jeito. Aquele momento que a gente fala, Deus, eu não aguento mais viver dessa forma, então eu vou optar de uma outra forma de viver. As coisas vão se resolvendo naturalmente. Só que a gente vai demorar um pouquinho ainda para chegar. Por isso que se a gente não consegue se mobilizar, mesmo sofrendo, a gente não consegue se modificar, é aí então que chegam aqueles espíritos mais desenvolvidos, nas mais diversas sociedades, nas mais diversas culturas, trazendo o seu exemplo. Já que as palavras não modificam, chegam então o exemplo. E é esse momento, essa fase da humanidade que a gente está presenciando, testemunhando. Esses espíritos mais nobres que convivem com a gente, dando essa lição de moral, não através da fala, não através da crítica, mas através do comportamento. E por isso a gente percebe que eles se destacam naturalmente pela forma como eles vivem. Em todos os meios. Atletas que são generosos, empresários que são generosos, religiosos que são generosos e que realmente chamam a atenção e se destacam depois, né? Viram documentário, viram filmes, são entrevistados, ganham prêmios e tudo mais. Então a gente acaba condecorando esses indivíduos sem nos darmos conta que eles estão aqui não para se destacarem, mas para mostrar como a coisa deve ser feita. É isso que a gente tem que ampliar na nossa visão. É isso que a gente tem que perceber, né? O que eu tenho que fazer para as coisas darem certo? Sigam os bons exemplos. Apenas isso. Jesus esteve entre nós para trazer aqui o maior exemplo que poderíamos ter. Só que ele teve muitos discípulos. Embora que não seguissem as mesmas religiões, eram discípulos que compartilhavam dos mesmos valores. E em cada lugar tinha ali aquele grupo que se destacava. Aqueles que se destacavam na mídia, aqueles que eram anônimos e se destacavam apenas dentro do seu meio. E assim eles iam vivendo suas vidas, chamando a atenção, fazendo com que as pessoas se admirassem, mas não entenderam ainda que era daquela forma, que eles vieram mostrar exatamente o tipo de conduta que transformaria o mundo. A gente idolatra os nossos ídolos e nos esquecemos de segui-los. Seria mais ou menos aquela síndrome da ovelha que a gente sempre comenta com vocês. A gente sempre tem aquela ideia de que existe um pastor que vai guiar as ovelhas, e a gente nunca se deu conta que nós também podemos ser pastores. Ainda que pastores de nós mesmos, com independência, com inteligência, com moralidade, com valores, e nós podemos ali depois mostrar, no ambiente onde a gente vive, como as coisas acontecem. Essa é a forma como nós devemos observar as coisas. 915, né? Deixa eu ver aqui. 915. Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a Terra, aquele que nós colocamos, né? Será, como diz o poeta, né? Será eterno enquanto durar. Enquanto nós continuarmos nos comportando dessa forma, as coisas continuarão sendo dessa forma. Quando nós modificarmos o nosso modo de viver, as coisas se modificarão. Lembrem daquele exemplo que eu coloquei para vocês? Imaginemos um estádio de futebol vazio. Esse estádio é apenas uma estrutura. Essa estrutura vazia é apenas uma estrutura. Se você colocar um grupo de filósofos lá dentro, eles vão então desenvolver ali o intelecto. Se você colocar um grupo de religiosos que são harmônicos naturalmente, desenvolverão o sentido da espiritualização. Se colocar um grupo de cientistas, desenvolveremos ali a nossa ciência. Se colocarmos um grupo de baderneiros, teremos ali o quebra-quebra. O planeta é a mesma coisa. O planeta por si só é apenas uma estrutura, é apenas matéria. Então a gente fala, o mundo está perdido. De que mundo a gente fala exatamente? Do mundo material ou do mundo humano? E por que o mundo humano está perdido? Porque a própria humanidade se perde. A própria humanidade optou por um caminho destrutivo, o caminho da individualidade. E quando a gente opta pelo caminho da individualidade, é cada um por si. E quando se fala Deus para todos, não é Deus para todos. Porque Deus apenas observa o nosso comportamento, tentando fazer com que a gente desperte.
Mas somos nós os responsáveis por isso mesmo. Assisti a um documentário muito interessante da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha estava sendo invadida pelos aliados, já no final da Segunda Guerra Mundial. E aí então uma jovem que se encontrava ali numa cidade alemã disse para um senhor que passava por ali também, no meio daqueles escombros, dizendo assim: Deus esqueceu de nós, porque Ele simplesmente permite que a guerra aconteça. E esse senhor muito sábio disse para ela: Deus não tem nada a ver com isso, quem fez a guerra fomos nós, não foi Ele. E isso é exatamente o que acontece. Esse modo de viver que nós temos hoje é o resultado das nossas próprias escolhas. O dia que nós tivermos uma consciência maior de entendermos que nós somos os responsáveis por aquilo que nós estamos vivendo hoje, aí sim a gente vai pensar, então peraí, nós estamos agindo do jeito errado. O Pedro colocou lá em cima, Chico Xavier poderia dizer que é o maior exemplo para nós brasileiros deveríamos seguir. Não é só ele, Pedro, a gente tem que mudar um pouco essa nossa conduta de ficar idolatrando as pessoas. Algumas vezes você tem um amigo, você tem um vizinho, você tem um familiar, tem uma personalidade, você tem o seu próprio herói. Não é um exemplo, são exemplos que nós devemos seguir. Se você pegar, por exemplo, assim, Chico Xavier, ele é melhor ou pior do que, por exemplo, Mahatma Gandhi? Ele é melhor ou pior do que Madre Teresa de Calcutá? Ele é maior ou pior do que a Dona Chiquinha, aquela que fica dando comida para quem não tem? Ele é maior ou pior do que o seu João, que visita um doente lá numa vila que não tem médico? Não existe o maior exemplo, existem exemplos. Nós já sabemos os valores. Basta apenas que a gente se espelhe naquelas pessoas que sabem fazer a coisa certa. Porque do contrário a gente colocaria Chico Xavier num altar e ficaria rezando por ele, fazendo a mesma coisa que a gente sempre fez. Ficar idolatrando sem poder trabalhar. Então a gente tem que agir da forma como a nossa consciência diz que tem que agir, dentro dos valores que nós já desenvolvemos e seguindo os exemplos, se nós não tivermos capacidade de agir sozinhos, né? No caso da irmã Dulce é uma religiosa, né, o Armando? Então ela fica ali dentro do meio dela, né? Ela, por exemplo, né, é um outro exemplo. Irmã Dulce fez coisas que a gente nem imagina. Pegamos, por exemplo, Mãe Menininha do Cantuá, do Candomblé, que foi um exemplo de generosidade sem tamanho, que sofre um preconceito enorme da sociedade que não compreende aquela religião, e ela foi uma das pessoas mais generosas, porque através daquela religião ela ajudou muita gente que passava necessidade. Então são exemplos que tem pelo mundo afora. Aqui no Brasil nós temos os nossos bons exemplos, fora do Brasil existem outros exemplos também, em todos os países, em todos os lugares do mundo. Existe o exemplo dentro da própria família. Existem todos nós. Basta apenas que a gente consiga colocar isso em prática. Temos boa vontade. Porque a gente continua ainda vivendo nessa idolatria, nessa comodidade de que nós esperamos que alguém venha nos salvar. Foi assim que nós aprendemos. Muitos de nós dizemos assim: Jesus virá nos salvar. Só que ele disse: a cada um segundo as suas obras. E aí? Bata que a porta vai se abrir, tá? Peça que você vai receber. O tempo todo, Armando, uma simples atitude que nós temos de nobreza, e é tão simples fazer isso, muitas vezes desperta a atenção nas pessoas. Então a gente fica esperando, é a síndrome da ovelha. Nós sempre acreditamos que seremos eternas ovelhas. E sempre teremos que ter um pastor para poder nos guiar para algum lugar. A gente nunca se imaginou com o potencial de fazer algo melhor. E Jesus disse: podeis fazer o que eu faço e muito mais. E quando ele fala sobre isso, a gente acha que a gente está falando dos milagres. Não, ele está falando de generosidade, de atitudes que são simples. É a gente que diminui a importância do ensinamento que ele trouxe, acreditando que tudo que ele fez de grandioso se baseia apenas no sobrenatural. Quando ele vai, por exemplo, vai curar alguém, a gente se preocupa com a cura. E não com a preocupação que ele teve com aquela pessoa que estava sofrendo. Eu posso não conseguir curá-la. Mas o amor que eu desenvolvo, dando atenção a ela, já é o exemplo que ele queria que nós seguíssemos. Não era nós subirmos numa montanha e falarmos com Deus. Falar com Deus a gente fala em qualquer lugar. Eu quero ver a gente caminhar olhando para as pessoas com fraternidade. Esse é o exemplo que ele deixou para nós. E é isso que a gente tem que pensar. O Fratia colocou para nós, né, seguir um ser extraterrestre precisa estar
com a sua educação e seu desenvolvimento espiritual, né? Pois é, alguém que está acima da humanidade, você precisa ter capacidade para isso, né? Principalmente. Deixa eu ver aqui. O Pedro colocou, né, que o Chico está mais perto, né? A gente vai seguindo, né? A gente elege aqueles que podem ser para nós grandes referências, mas a gente tem que ser real. Se você elege Chico Xavier como sua referência, você tem que ser capaz de fazer o que ele fez. Você consegue? Eu não consigo. Então o que eu faço? Eu elejo aqueles que estão mais próximos da minha realidade. Um amigo que consegue fazer alguma coisa, uma pessoa que apareceu na televisão e eu falei, poxa vida, gostei da atitude dele, gostei da sua simplicidade, da sua humildade, aquilo que eu quero. Uma pessoa completamente estranha para mim. Quando um dia você passa, por exemplo, vê alguém na rua caminhando e uma pessoa está passando fome, aí de repente você passa com o seu carro e vê ele dando um pedaço de pão. Eu não sei quem é aquela pessoa, mas aquele tipo de gesto me comove. Então a gente tem que desenvolver em nós a certa sensibilidade de perceber que essa transformação ela começa nos pequenos detalhes. Não adianta a gente querer se espelhar naqueles que nós não somos capazes de fazer. Nós podemos até colocá-los como referência, mas eu vou ter que segui-lo. Então eu coloco uma referência e coloco outros também. Armando colocou, semana passada fiz um favor sem intenção alguma e a pessoa beneficiada, né, não para de agradecer, mas para mim foi até obrigação ajudar. Fica até meio constrangedor, né, Armando? A gente faz uma coisa, as pessoas ficam insistindo naquele agradecimento, a gente até não sabe nem como agir, né? Amor de Jesus colocou, né, basta seguirmos o exemplo dele, não é verdade? Essa é a questão, seguir o exemplo dele. É capaz de seguir o exemplo dele? Se desprender do patrimônio que a gente tem, se desprender do apego familiar que a gente tem, dos interesses familiares, para poder viver em função da distribuição desse amor? Se a gente não consegue fazer tanto assim, a gente pode fazer um pouquinho menos. Se eu não consigo fazer 100, eu posso fazer 10, eu posso fazer 2, eu posso fazer 1, eu posso fazer 0,1, mas sempre tentando fazer o melhor. Posso não conseguir fazer tudo, mas eu vou tentar fazer tudo que eu puder. Já é alguma coisa, já é o caminho. Esses sim são os seguidores de fato. Esses são os verdadeiros discípulos. Não aqueles seguidores que ficam, ó Senhor, venha me salvar, ó Senhor, venha me salvar. Jesus olha para trás e fala, e você não vai fazer nada? É tudo eu que tenho que fazer? Aí as pessoas param assim e pensam, não é que é mesmo? Foi ele que deu. Armando colocou, minha referência é a doutrina, pois ela me conduz a ser um bom exemplo. E falo isso, né, porque já vejo mudança em mim. Todos nós que já conseguimos assimilar um pouquinho que seja dos ensinamentos morais que a gente sempre estuda, que a gente sempre analisa, que a gente sempre observa, já é uma boa promoção. Depois a gente vai olhar no próximo capítulo que fala dos caracteres do homem de bem. Ali a gente vai começar a fazer uma peneira daquilo que nós somos e daquilo que nós poderíamos, que nós temos potencial de ser. Aí sim a gente vai conseguir aprender bastante. Né? A Sandra colocou em Fortaleza, né? Eu caminhei um cego, né? Quando eu peguei a mão dele foi emocionante. O pouco que a gente faz, Sandra, o pouco que a gente faz já é muito. E é esse pouco, quando a gente pratica, a gente lembra sempre que um atleta de Olimpíada, para chegar num nível de competitivo, ele tem que treinar muito, ele tem que renunciar muito. Para nós sermos vencedores da caridade, é a mesma coisa. Se você não sacrifica e você não pratica isso para se tornar um hábito, você vai ser sempre um oportunista. Eu só faço quando surge oportunidade, mas eu não crio oportunidades. Se eu sair pelo mundo e começar a observar onde eu posso ser útil, a gente vai achar um monte de porta aberta esperando alguém entrar. Mas a gente espera muitas vezes que a oportunidade venha bater na nossa casa. Escuta, você pode fazer alguma coisa? Aí a gente olha para o relógio, olha para a televisão para ver se não vai atrapalhar e fala, acho que dá para fazer. Então é esse comportamento que tem que ser mudado. O soldado colocou, né, a prática da caridade e da fraternidade podem ser realizadas por meio do exemplo de alguém, copiando o ato, a atitude, né, porém por meio do conhecimento adquirido. A própria pessoa se torna o seu próprio exemplo e deixar de copiar para praticar o ato com verdadeiro sentimento de caridade e fraternidade. Eu acho que o exemplo, soldado, a gente tem o exemplo e o anti-exemplo. Nós podemos nos espelhar também no nosso anti-exemplo, mostrando aquilo que nós não precisamos mais ser ou aquilo que nós não desejamos mais ser. Porque a única referência que nós temos de comparação somos nós mesmos. Aquilo que a gente faz no passado que a gente começa a analisar, eu podia fazer diferente, eu não quero fazer mais isso, o que eu fiz foi errado, eu não vou fazer de novo.
Então a gente tem bons exemplos e maus exemplos dentro de nós mesmos. A gente tem que combater aquilo que é negativo e alimentar, estimular cada vez mais aquilo que é positivo. Por isso que a gente fala sempre, as consequências hoje, a realidade do mundo que a gente vive hoje, ela é consequência exatamente das escolhas que nós fazemos. Não tem jeito. Se não mudarmos o nosso comportamento, as nossas instituições, continuaremos vivendo dessa forma. Vamos lá então, 916, que é o tema que a gente vai começar hoje. Kardec diz assim: o egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização, que parece excitá-lo e entretê-lo. Como poderá a causa destruir o efeito? Isso aí, filhinha. Respondem os espíritos: quanto maior é o mal, mais horrível se torna. Era necessário que o egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade de sua extirpação. Quando os homens se estiverem despidos do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo o mal e se ajudando reciprocamente pelo sentimento fraterno de solidariedade. Então o forte será o apoio e não o opressor do fraco. E não mais se verão homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Quando Kardec coloca aqui em cima para nós, que parece que a coisa está piorando, a gente já viu isso, né? Parece que o mundo está se perdendo cada vez mais, parece que a coisa está ficando cada dia pior. E está mesmo. Só que ela está mesmo porque ela está se tornando cada vez mais clara e mais ostensiva para que a gente sofra o choque da realidade. Porque durante muito tempo a gente ficou fechado dentro do nosso próprio mundo, dentro daquele pequeno universo protegido que a gente criou, acreditando que estava tudo bem. E hoje as coisas estão acontecendo à nossa volta, estão espirrando na nossa cara. E a pergunta é, muito bem, agora que você percebeu que a coisa não era tão bonitinha como você imaginava, o que você pretende fazer? Você pretende tentar transformar ou você ainda pretende fugir? Essa é a grande questão. Quanto maior o mal, mais horrível ele se torna, dizem os espíritos. E é então, quando nós estivermos modificado, exaurido essa força negativa que existe dentro de nós, e nós caímos na exaustão e começarmos a pensar diferente, materialmente a gente já tem se comportado dessa forma. Quando a gente observa, por exemplo, que o meio ambiente, hoje vivemos o tempo da ecologia. E eu lembro que nós já comentamos, né, que na minha época de estudante, na década de 80, no finalzinho da década de 60, 70, essa questão ecológica não era mencionada. Não existia isso. Ecologia, preocupação com o meio ambiente, aquecimento global, sustentabilidade, são todos neologismos que foram criados para poder entrar nessa nova fase, né, que a gente vem trabalhando. Quando o homem percebeu que tudo aquilo que ele fez contra o meio ambiente se voltou contra ele, rapidamente ele já começou a criar novas ciências e novas formas educativas para que pudesse mudar esse comportamento. Hoje já se fala sobre reciclagem, já se fala sobre a sustentabilidade, como a gente comentou, já se fala sobre despoluição, já se fala sobre um monte de ideias que até então não eram alimentadas. Quer dizer, o homem se viu no limite da destruição para poder começar a tomar providências. Ontem, por exemplo, passaram 2 filmes catastróficos. Um sobre o final do mundo, porque houve uma mudança climática e congelou tudo, e o outro que falava sobre 2012, aquele mito, né, dos maias, que falava sobre a destruição do mundo. Todo mundo falando sobre isso, destruição do mundo e tal, e o homem se mobilizando, porque afinal de contas, né, a água bateu à sua porta. Ele não tem mais como fugir. Se ele não fizer nada, as coisas vão acontecer. Por isso, então, quando nós começamos a sentir o efeito moral também dessas mazelas da sociedade, a gente também é forçado a mudar o comportamento. É uma necessidade. É uma necessidade fundamental. Aqui embaixo, então o forte será o apoio e não o opressor do fraco. E não mais se verão os homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. Quando a gente fala lei de justiça, a gente fala de igualdade. Todos têm direito a crescer, todos têm direito a se alimentar, todos têm direito à saúde, todos têm direito a tudo.
um mundo igual, todo mundo viveria igual. Aliás, essa foi uma ideia que o comunismo pregava no início do século XX, que infelizmente acabou mudando de um ideal para uma imposição. Essa é a dificuldade. Então, por isso, a gente começa a perceber então que, nesse caso, a sociedade buscando essa igualdade faz com que todos tenham oportunidade. Mudou, soldado, porque isso aí acabou subindo na cabeça. O homem não estava preparado ainda para vivenciar essa igualdade. Quando ele disse todo mundo tem que ser igual, desde que eu esteja no comando. Aí as coisas começaram a se modificar e aí então entornaram. Ao mesmo tempo que o capitalismo, por outro lado, trouxe para nós oportunidades individuais, mas fez com que o homem se tornasse mais individualista. Então os espíritos comentam sempre, quando a gente conseguir mudar a nossa forma, a nossa vida, a nossa estrutura econômica, a gente terá também um mundo diferente. Eu não preciso ser nem comunista, nem capitalista, mas eu preciso elaborar uma nova capacidade, uma nova forma de administrar o mundo, onde haja melhor distribuição, onde haja igualdade, onde haja o desenvolvimento conjunto de todas as ciências humanas, onde todos possam ter oportunidades. E a gente pensa assim, mas isso é uma utopia. Isso é algo que nunca vai ser alcançado. Vai ser alcançado. Mais dia ou menos dia. Até porque isso é uma força natural que vai nos impelir a isso. Que vai nos impulsionar a isso, desculpem. Se nós não mudarmos por bem, virão forças para nos fazer transformar. E aí então as coisas vão se modificar. Por isso então a gente lembra sempre que é importante que a gente tenha essa visão. Essa ideia daqueles que são os poderosos. E quando se fala em poderosos, depende do nosso ponto de vista. Eu posso ser poderoso sentado na cadeira de um presidente, como eu posso ser poderoso no sentido de tomar uma decisão. E algumas vezes dentro de uma família, eu tenho capacidade de tomar uma decisão. E aí então eu tenho que sempre tomar essa decisão favorecendo aqueles que são os mais fracos. Ontem eu postei uma mensagem no Facebook que por acaso vem complementar exatamente aquilo que nós estamos conversando hoje. Que falava exatamente assim que o filme O Segredo dos Animais, que dizia assim, né, o homem forte se defende. O homem mais forte ainda defende os outros. E olha só, qual é exatamente a nossa força? Eu sou forte o suficiente para alimentar em mim o meu próprio egoísmo, ou eu sou forte o bastante para poder ajudar aqueles que não têm forças? Essa é a questão que nós temos que analisar. Continuando aqui para nós, vamos em frente. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. 917. De todas as... qual é o meio de se destruir o egoísmo? Então Kardec foi bem objetivo, bem claro, bem direto, perguntando de que forma que a gente pode destruir esse mal, sem rodeios. Os espíritos colocam: de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de se desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pôde libertar-se. Certa vez, num texto, o Kardec perguntou, né, qual seria a classificação da Terra, ou ele conversava com os espíritos sobre essa classificação da Terra nos mundos do universo. Os espíritos sem rodeios disseram: a Terra é um dos mundos mais atrasados. Aí a gente para com o nosso orgulho ferido e diz assim: peraí, como assim vai dizer que o meu mundo é dos mais atrasados? Quer dizer, só esse nosso comportamento já mostra o nosso atraso. E por que isso tudo? Porque nós estamos muito mais próximos da nossa origem do que do nosso destino. A nossa origem primitiva, nós ainda alimentamos esse primitivismo. Essa ideia de que o eu é mais importante do que o todo, de que meu ego precisa ser alimentado e fortalecido em detrimento das necessidades alheias. Isso mostra claramente. A única diferença é que nós nos avançamos na tecnologia. Somos, certamente, um mundo com alta tecnologia dentro daquilo que a gente conhece. Já dominamos ali, de certa forma, a engenharia genética. Já dominamos ali, de certa forma, a exploração do espaço, ainda que limitado aqui dentro do nosso pequeno campo de visão.
Já temos domínio sobre as leis da física, já temos domínio sobre isso, sobre aquilo outro, mas nós nos demos conta ainda que os nossos valores estão completamente atrasados. Porque tudo aquilo que a gente utiliza, eu descubro, por exemplo, que eu consegui desenvolver certo valor, aliás, eu consegui desenvolver certa tecnologia, e a primeira coisa que eu penso é, quanto eu vou ganhar com isso? Enquanto que aqueles que são as grandes mentes que alimentam também grande nobreza, perguntam de que forma que as pessoas vão se beneficiar com isso. Então a gente vê que a pergunta que cada um se faz é exatamente isso. O que eu posso me beneficiar? O que eu vou ganhar? Qual vai ser o prêmio? Qual vai ser a minha fama? Qual será o valor que eu vou conseguir conquistar com isso? Então essa influência da matéria, porque a matéria para nós significa o seguinte, é o mundo à nossa volta que nos proporciona determinado tipo de sensação, de prazer ou de conforto. E a gente vive em função disso, porque para nós felicidade, ainda como nós já conversamos, a felicidade ainda está diretamente vinculada com o prazer e com o conforto. A gente confunde. Eu sou uma pessoa muito feliz. Aí você olha à sua volta, você vê o seu bom carro, a sua bela casa, a sua conta bancária recheada, você sendo importante para as pessoas. Pronto, eu sou feliz. Tira um desses elementos para ver o que acontece com você. Tire a sua casa de luxo para ver se a sua felicidade se sustenta. Ela não se sustenta, ela rui. Porque na verdade era o quê? Era o conforto que você sentia, era um prazer, não era uma felicidade. A felicidade nós ainda não conseguimos compreender. A felicidade verdadeira, para nós, é algo que nós ainda estamos construindo. Jesus disse no seu Evangelho, a felicidade não é desse mundo. E por que ele quis dizer isso? Porque nós ainda não conseguimos compreender algo que está fora do ambiente onde a gente existe. A felicidade independe das sensações, a felicidade independe do conforto, independe do prazer. Como nós vivemos ainda sempre apegados a essa situação, a essas condições, dificilmente conheceremos algo fora disso. Seria mais ou menos dizer para alguém assim, olha, você não imagina como é gostosa a sensação de voar. Aí todo mundo vai dizer assim, eu imagino sim. Não, você não imagina, porque você anda. Você só vai imaginar quando você conseguir voar de fato. Aí sim você vai sentir aquela liberdade, mesmo que você se jogue de um paraquedas, de um avião. Com paraquedas você não vai ter essa sensação. O que você vai sentir é a sensação de queda, não de poder voar. A mesma coisa acontece, fazendo naturalmente uma comparação muito pobre, a sensação de felicidade é essa. Você nunca vai se sentir feliz enquanto você estiver ainda preso a esses sentimentos. E nós estamos aqui presos, algemados, enclausurados ainda dentro dessas sensações. Meus queridos, colocou, né? Também porque confundimos felicidade com prazer, né? Pode-se ser feliz estando doente e numa favela. Pode-se ser infeliz morando em Dubai, cheio de dinheiro, cheio de money, né? Mas o detalhe é o seguinte, meus queridos, quando coloca essa questão da ser feliz doente ou numa favela, também é muito complicado, porque nós não conseguimos desenvolver esse sentimento de felicidade plena se nós estamos sofrendo. O sofrimento também é algo que consegue ocultar esse sentimento. Por isso que a gente fala, quando nós nos libertarmos de um mundo como esse, que te traz sofrimento, que te traz provocações, sensações, tentações e tudo mais, aí sim você vai ter aquela liberdade espiritual para dizer assim, eu sou realmente feliz. Aqui é difícil, como é que você vai dizer para alguém que é feliz, tendo ali, por exemplo, uma conta para pagar, preocupação, não consegue dormir, aquela coisa toda? Ele pode dizer assim, olha, eu consigo me equilibrar diante disso. Essa felicidade é ver o filho se formando. Essa é uma sensação de prazer, de satisfação. E se seu filho não se formar, você não vai ser feliz? Aí a gente percebe que, então, se a felicidade está condicionada a alguma coisa externa, ela não é a felicidade verdadeira. E nós estamos aqui falando de felicidade como se nós conhecêssemos. E nós não temos ainda a noção do que é de fato ser feliz. Somente os espíritos que alcançaram esse grau de elevação conseguem dizer para nós, né, que o mundo de felicidade é um mundo de plenitude, é um mundo de tranquilidade, é um mundo de harmonia. Num mundo como esse, nós vivemos momentos de satisfação, momentos de alegria. Mas a felicidade é um estado pleno, contínuo, independente de qualquer coisa. Então nós ainda não conseguimos compreender isso tudo. Por isso que eu falei para vocês, quando Jesus disse a felicidade não é desse mundo, ele estava sendo verdadeiro mesmo.
Não é desse mundo porque aqui nesse mundo nós vivemos ainda situações que são muito difíceis para nós. Eu posso ter equilíbrio. Eu posso ter ali, estar bem espiritualizado. Agora, dizer que sou feliz num mundo como esse é muito difícil. Né? Márcia colocou, bom dia Márcia, logo não temos palavras para definir um ato de felicidade, nem de felicidade, nem de amor. Amor é uma outra palavra também cheia de enigmas para nós. Ah, eu amo. Quem que você ama? Você ama as pessoas da sua família? Você ama as pessoas por quem você está apaixonado? Você ama uma pessoa que está na rua sofrendo? Você ama aquele assaltante que assaltou a tua casa? Você ama aquele estuprador que violentou uma criança que está preso, que passou na televisão? O amor é incondicional. A gente não consegue ainda compreender esse ato de amor. Porque a gente tem ali sentimentos de afeto por pessoas da nossa relação. Mas aquele amor incondicional é muito difícil. Eu também te amo, Sandra. É muito difícil para nós. O Marquinhos colocou, bom dia Marquinhos, eu me vejo feliz formando um lar, ter uma família, né? Essa seria a minha felicidade. É uma interpretação que a gente dá desse sentimento de prazer. Sabe por quê? Imagina assim, se por acaso você não conseguisse formar essa família, você seria feliz mesmo assim? Por isso que a gente fala sempre que essas sensações de prazer que a gente alimenta, se elas estão condicionadas a alguma coisa fora de nós, não significa que nós estamos felizes. Porque a felicidade ela é plena, você simplesmente vive feliz. Você não fica feliz em situações. Eu estou feliz por isso. Isso não é felicidade. Nós chamamos de felicidade, assim como a gente pega um adolescente de 15 anos e chama a namoradinha de 14 anos assim, você é o amor da minha vida. Eu te amo. O que uma criança de 14, 15 anos sabe o que é o amor? Então nós damos nomes para determinadas sensações, só que na verdade nós não conseguimos compreender. Ser feliz é algo contínuo, é algo pleno, é algo que nada pode interromper. Por isso que a gente vê, esse mundo como nosso nos oferece situações para desenvolvermos valores. Então eu digo sempre assim, que a felicidade não é desse mundo, mas é aqui que ela começa a ser construída, com esses pequenos momentos que a gente valoriza. Quando eu vejo alguma coisa, esse momento é bom para mim, então eu vou continuar proporcionando a mim mesmo e às pessoas à minha volta momentos desse tipo, para que eu possa sempre dar continuidade a essas coisas. Eu me sinto bem quando eu tenho um ato de generosidade. Eu me sinto bem quando alguém que eu gosto consegue conquistar alguma coisa. Eu me sinto bem quando eu realizo um sonho. Então eu estou criando em mim sentimentos positivos em torno de conquistas. Quando chegar o momento em que eu não tiver mais esses estímulos do mundo como esse que eu vivo hoje, eu posso dizer assim, eu não preciso de nada e eu sou feliz. Porque aqui nós precisamos ainda. Muitas pessoas dizem assim, eu sou muito feliz com a minha família. Para quem trabalha com atendimento fraterno nos centros espíritas, para quem trabalha com aconselhamentos nas outras religiões, sabem como é isso. Alguém diz assim, eu sou o homem mais feliz do mundo. Aí de repente alguém da família desencarna. Ele entra em depressão e diz assim, a minha vida acabou. Peraí, mas se ele era feliz, como é que a felicidade pode acabar? A felicidade não é uma posse, a felicidade é uma condição. Por isso a gente vê que essa palavra, a gente banaliza tanto essa palavra como a palavra amor, ela se tornou tão banalizada que a gente esqueceu qual é o seu real valor. Tanto que eu ganho na loteria e falo assim, eu lembro que eu vi um programa que passava de reality show, que eu não gosto desses programas, mas por acaso eu vi aquela situação, uma moça ganhou um carro e falou assim, esse é o dia mais feliz da minha vida, porque ela ganhou um carro. Como é que a gente pode definir felicidade em torno de um objeto que você ganha? Porque aí ela sai, é força, exatamente, Vaninha, é uma força de expressão que nós aí tiramos o real valor desse sentimento. Tudo se tornou força de expressão. O adolescente que diz para adolescente, eu te amo, você é o amor da minha vida, é uma força de expressão. Por isso a gente tem que definir bem o que a gente quer exatamente. Quando você fala eu sou feliz, então você não precisa de mais nada. Agora, quando você compreende que você não é feliz, mas você vive momentos de satisfação, aí sim você percebe que existe algo mais a ser conquistado. E essa é a grande questão.
Soldado colocou lá em cima, acho que Jesus quis dizer que a felicidade é do mundo espiritual, dos mundos mais avançados, pois no mundo espiritual também existem espíritos em sofrimento e, portanto, infelizes, né? Sim, do mundo bem, a felicidade, quando se fala mundos felizes, até tem essa escala que a gente coloca. Primeiro, mundos primitivos, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, que está chegando para nós, felizmente. Depois tem o mundo dos espíritos felizes, depois os mundos angelicais. Então a gente vê assim que nesses mundos felizes existe uma harmonia plena, existe uma felicidade incondicional, existe uma capacidade de amar que nós ainda estamos tão distantes de conhecer, mas que somos capazes de chegar lá também. Basta apenas que a gente tenha paciência e perseverança para poder ir conquistando e semeando aquilo que é positivo e colhendo aquilo que é positivo, sabendo distribuir aquilo que nós conquistamos. Isso sim é difícil. Meus queridos, colocou, Jesus mesmo quando esteve entre nós era feliz, pois transcendia o sofrimento e via em nós a luz que havia em nós, né? Vislumbrava o que seríamos no futuro, como ele, né? Jesus não dependia das nossas ações para ser feliz. Ele já era naquela época, né? Nós, por não conhecermos a felicidade, banalizamos formatura, emprego, casa, saúde, vitórias, etc. A gente pode dizer assim, meus queridos, que Jesus naquela época ele teve uma missão muito dura. Então, embora ele fosse feliz, ele era motivado exatamente pelo nosso sofrimento. Porque ele trabalhava exatamente para nos tirar dessa condição. Mas ele sabia já que a condição dele já era algo imutável. E por isso o espírito que é realmente feliz não é aquele que vive contemplando, como as pessoas dizem assim, você vai alcançar o reino dos céus e vai viver lá por toda a eternidade. Que felicidade é essa que você não olha para trás e percebe que tem gente sofrendo para você ajudar? Porque quando o espírito realmente alcança essa condição de felicidade, essa condição de avanço moral e intelectual, a primeira coisa que ele faz é exatamente seguir essa recomendação. Os mais fortes ajudam os mais fracos. E nós somos educados pelas religiões tradicionais, ou fomos educados pelas religiões tradicionais, dizendo assim, você vai conquistar o reino dos céus e vai viver ao lado de Deus para todo sempre. E quem ficou para trás? Você não vai ajudar, não? Ah, não, porque eu já conquistei o meu pedaço. Ah, então você é um egoísta. Porque você quer a felicidade só para você. Você não é capaz de distribuir para quem não tem. E aí a gente começa a falar, peraí, tem alguma coisa errada então. Viver no mundo dos anjos, longe do sofrimento, não é uma condição de felicidade. A felicidade é quando você consegue desenvolver o amor capaz de distribuir também para aqueles que não conseguem tê-lo ainda. Os espíritos mais evoluídos são espíritos que estão ali intensamente em movimento no trabalho. Intensamente ali agindo em benefício dos outros. Aquela ociosidade que a gente lê, porque você vai para os céus ouvindo as harpas dos anjos e vai ficar por toda a eternidade rezando junto a Deus, isso é uma fantasia. Isso é uma expressão do máximo egoísmo. Não é felicidade. Porque você fugiu do sofrimento dos seus semelhantes. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se você ficar contemplando Deus, esquecendo quem ficou para trás, que tipo de amor é esse pelo seu semelhante? A gente para e fala, realmente tem coisa errada aí. Deixa eu ver o que mais que vocês escreveram aqui. A Jo colocou, né? Então, se entrarmos nesse raciocínio e formos sinceros, não devemos mais expressar o sentimento de eu te amo. Ou mais, se eu perguntar à maioria, você é feliz? Quem vai responder, não sou, não, eu sou infeliz. Em quantos? A gente tem que mudar um pouco, Ju, porque essa é uma questão de palavras, de expressões que a gente usa por falta de expressões melhores. Ficaria difícil mesmo, se a gente começa a entender de fato o que é ser feliz e o que é o amor, a gente percebe que você pode até dizer eu te amo. Mas desde que você saiba que o amor naquela condição, eu gosto de você, eu tenho... Pois é, mas o que a gente vai fazer, Ju? A realidade é essa. Esse é o amor verdadeiro é esse. Você dizer para alguém eu te amo. Vai numa penitenciária, vai lá naquele pavilhão onde tem os mais perigosos, e olha para ele e diz assim, eu te amo, meu irmão, e compreendo o seu sofrimento. Quantos fariam isso? Quantos foram capazes de fazer isso? Coisa que a gente não faz. Na verdade a gente tem afeto, a gente tem apego, a gente tem afinidades. Agora fala do amor, o amor que é incondicional. O amor não é classificado, o amor familiar, o amor
fraternal, o amor profissional. O amor é o amor. Ele não escolhe qual porta que ele vai entrar, ele entra onde estiver aberto. E nós não conseguimos fazer isso ainda. Então, quer dizer, quando eu falei eu te amo para uma pessoa da minha família, quer dizer que eu gosto muito dela. Mas daquele amor incondicional que nós falamos, não é esse tipo de amor ainda. A gente usa a mesma palavra porque ela é muito forte, porque ela é muito nobre, porque ela é muito bonita, mas ela não representa o verdadeiro sentido dessa expressão. Nós ainda não aprendemos. E temos que saber lidar com isso. Fazer o quê? Nós não aprendemos. Se chegar para uma criança de 3 anos de idade que está aprendendo ali naquela fase de alfabetização, de aprender a fazer contas, de novas informações científicas, e você começa a conversar com ela sobre trigonometria e física quântica. Não adianta, você não vai entender. Você não tem ainda a capacidade de entender aquilo que você não vivencia. Na teoria é muito fácil. Os espíritos vivem um amor pleno, porque o amor é incondicional. Muito bonito na teoria. Na prática nós não conseguimos ainda compreender. Essa que é a questão. Vamos lá, o que mais que vocês colocaram aqui, tal. O Pedro colocou aqui, né? Eu vou me perdoar por não ter feito nada, né? Por ser esquizofrênico, não ter força para fazer, né? Fala o que você pensa sobre isso. É perseverar, Pedro. É buscar ajuda quando precisar, quando você não tiver condições. Não adianta a gente ficar sentado dizendo assim, ó céus, ó vida, ó azar, eu não tenho condições. Eu posso não ter condições, mas eu vou tentar melhorar o máximo que eu puder. Cada conquista que você tiver, por mínimo que seja, a gente muitas vezes espera uma conquista de um passo de 1 quilômetro de tamanho, sendo que a nossa perna não consegue dar tudo isso ainda. Então eu posso dar um passo de 1 metro, de 1 centímetro, de 1 milímetro. O importante é que sempre continue crescendo. Ainda que demore um pouco, eu não posso agora, mas eu posso depois. O importante é a gente não retroceder. É a gente não se deixar cair. Porque se eu desistir e falar assim, ó, quer saber? Não estou mais nem aí. Eu vou deixar a coisa rolar, eu vou piorar tudo, eu vou fazer tudo errado porque é o que eu quero fazer. Aí você vai assumir as consequências. A lei de causa e efeito está ali, ó, fungando no teu cangote. O que você faz, você recebe. Fez certo, vem o benefício. Fez errado, vem o resultado. Essa é a questão. A Ju colocou, André, o amor é único, mas mudam situações e personagens. Além do mais, por não entender o que é o amor perfeito, a gente coloca acessórios neles como derivados das paixões. Sim, né? A Ju colocou, acabou de cair, mas é uma forma da gente expressar o nosso sentimento. Só para a gente poder perceber isso numa relação, né? Bom dia, Francis, bom dia, pessoal. Numa relação entre um casal, a forma de expressar o amor é através da sexualidade. A gente consegue imaginar uma relação afetiva entre um casal sem o ato sexual? As pessoas têm ali a sua relação, a sua intimidade, um olha para o outro e fala, eu te amo. Deixa um dos dois falar, não quero para ver. Estou com uma dor de cabeça, estou com uma enxaqueca. Vai ver o amor para onde que vai. Porque ele vai minando, ele vai desgastando a relação, porque é a forma que nós vivemos ainda. E esse sentimento está muito ligado à paixão, ao apego, às sensações, ao prazer. Pega uma mulher de TPM, por exemplo, e você dá uma cutucadinha nela para ver o que acontece. Para onde vai o seu amor? É assim que a gente percebe a fragilidade do sentimento que a gente ainda não conseguiu compreender. Tudo se resume nessas sensações. Né? O amor de Jesus colocou impressionante, né? Eu fui assaltado em março e não fiz ocorrência, apenas pedi a Jesus para tocar os corações deles, pois carecem de orações. A família achou um absurdo do modo como agi, mas eu fiquei tranquila, porque o que perdi foi tudo material. O que a gente tem que lembrar também, amor de Jesus, é que a justiça humana, ela também é educativa. Algumas vezes, uma criança, por exemplo, quando você põe ela de castigo, é para que ela possa compreender. Então, se por acaso você foi assaltada e o ato que você fez, eu não quis fazer nada porque eu estou com a consciência tranquila, está ótimo. Mas você tem todo o direito de fazer. É a legislação humana que existe para poder controlar as nossas relações. Então, quando você denuncia alguém, quando você faz uma ocorrência, você não está punindo, você está educando. Porque se você não fizer isso, aquela pessoa continuará fazendo a mesma coisa. O problema é que as nossas instituições penais, educativas, elas estão muito mais punindo do que educando. Aí já é um outro problema. Mas as leis humanas existem para corrigir as nossas relações. A gente não pode abrir mão delas.
Não, o que você fez de consciência, se seu coração está tranquilo, está ótimo, mas a gente tem que sempre lembrar que, se por acaso eu tiver a necessidade de utilizar essa lei, eu vou fazer. Se por acaso aconteceu, um rapaz aqui certa vez entrou no portão da minha casa, entrou no portão, ficou na garagem, aquela coisa toda, a primeira coisa que a gente foi chamar a polícia. Porque ela existe para a nossa segurança, para aqueles que violam essa lei de relação. Ela violou um direito que eu tenho de me proteger. Então, quer dizer, a lei humana existe para preservar as nossas relações. E nós temos o direito de usá-las, sem dúvida nenhuma. O que mais aqui? Deixa eu ver aqui. Pior que ela foi para cima, filhinha. Pois é, né? Pois é, ainda advogado sabe como é que funciona, né? Então é assim que a gente tem que fazer, né? Temos que sempre trabalhar, né? Então, Pedro, o pouco que você fizer, não tem uma medida. Se você pode fazer isso, você faz. Se você pode fazer um pouco mais, você faz. Se um pouco mais para você é desgastante, você não faz. É aquilo que é possível fazer. A gente tem que sempre alcançar, buscar aquilo que está ao nosso alcance. É o que eu posso fazer hoje? Então eu vou tentar fazer o melhor que eu puder. Posso fazer um pouquinho mais? Ótimo, começa também. E assim a coisa vai. Vamos então aqui só acelerar um pouquinho esse nosso bate-papo de hoje. A gente não conseguiu fazer a questão 919. 917. Vamos lá. Então eu continuava assim para nós, então. Vamos lá para a resposta inteira agora, para a gente poder fechar aqui esse nosso capítulo. Porque o capítulo em si, ele fala por si mesmo, na verdade, né? Qual o meio de se destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de se desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pôde se libertar. Tudo concorre para entreter essa influência. Entreter significa você continuar alimentando essa influência. Suas leis, sua organização social, sua educação. Já conversamos sobre tudo isso, né? Para a gente ver como a sociedade é injusta, quem tem plano de saúde tem um atendimento melhor de quem não tem. Quem tem condições de pagar uma escola tem uma educação melhor de quem não tem. Olha que sociedade a gente vive hoje. A desigualdade da sociedade. Em que aqueles que podem, têm, aqueles que não podem, não têm. E isso são as nossas instituições, a nossa organização social que continua ainda alimentando esse tipo de sentimento. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a material. E sobretudo com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, tornará os hábitos, as usanças, transformará os hábitos, as usanças e as relações sociais. O egoísmo se funda na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento de personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidade. Ao destruir essa importância, ou pelo menos ao fazer ver a personalidade naquilo que de fato ela é, combate necessariamente o egoísmo. Essa é uma visão que ainda falta para nós, né? O nosso ego sempre diz assim: você é o cara, você é demais, você é o máximo. Quando a gente começa a levantar a nossa visão e começa a ver o planeta todo e começa a ver que nós somos apenas um pinguinho no meio de tudo, a gente fala assim: eu não sou tão cara assim. Eu sou apenas parte de um todo. E eu tenho tanta importância quanto é outros. Se eu não tivesse essa importância, não existiria. Madre Teresa disse isso. Posso ser apenas uma pequena gota no oceano. Mas sem mim o oceano não seria o mesmo. Ou seja, nós temos a nossa importância, mas nós fazemos parte desse oceano. Então eu não sou a gota mais importante dele. Sou mais importante porque eu faço parte dele, não mais importante do que ele próprio. E continua. E o contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna geralmente egoísta, porque sente a necessidade de se pôr na defensiva. Aquilo que a gente colocou. Os homens vão se endurecendo porque ele não recebe aquilo que ele tem. Quando você olha alguém na rua pedindo esmola e é agressivo com você, ele não está sendo agressivo com você. Ele se tornou agressivo pelas circunstâncias que ele vive. Então, na verdade,
Foi a sociedade, de um modo geral, que o tornou daquela forma. Aquela criança, aquele traficante, por que ele se tornou violento, aquele traficante? Porque a circunstância da vida o levou para aquele caminho. Claro que ele teve o seu livre-arbítrio, mas certamente circunstâncias o levaram para aquele caminho, e ele se tornou naquilo que ele é. Aquele psicopatológico, aquele psicopata, aquele sociopata, são pessoas que não nasceram doentes. As pessoas se tornaram doentes. E a pergunta é, por quê? Nós não sabemos, mas certamente é aqui. O homem experimenta o egoísmo dos outros, que o torna geralmente egoísta, porque sente necessidade de se pôr na defensiva. Ele está se defendendo. É como um animal ferido. Todo mundo já sabe como é assim. Vai mexer na perna de um cachorro que tem a perninha machucada. O que ele faz? Ele avança em você, porque ele está se defendendo. Alguém que moralmente está ferido vai também agir na defensiva. É o modo como ele aprendeu a sobreviver. Ele não consegue viver de outra forma. E para quebrar essa couraça, somente o amor. Esse amor que nós ainda não conhecemos, mas que é necessário. Deixa eu ver aqui, já colocou, né? Salvaguardando que não nasceram, mas a sementinha preexistia para dar para a pessoa depois pender ou despertar essa doença ou essa agressividade, né? Pois é, Ju, são circunstâncias e livre-arbítrio. Crianças com má índole têm livre-arbítrio. Se ela recebe uma educação bem elaborada, ela consegue conter esse livre-arbítrio. E isso são os espíritos que dizem. Isso para nós é a própria educação que a gente estuda. Vamos em frente ali. Deixa eu ver aqui. O soldado colocou, né? No caso da sociopatia, se considera como condição permanente. Creio que espiritualmente a pessoa já reencarnou sobre essa condição. Sim, sim. Mas quando a gente pensa, soldado, não pensemos no momento. A gente tem que pensar de uma forma linear. As coisas foram acontecendo durante muito tempo, até que ele se apresenta naquela condição. E aí então Marquinhos perguntou, como curar um sociopata? Através de estruturas sociais bem elaboradas, que ou o restrinja quando for necessário, o oriente quando for necessário, o medique quando for necessário. O que a gente faz hoje no sociopata, Marquinhos, o sociopata é aquela pessoa que tem uma dificuldade de conviver na sociedade. Um ladrão, um estuprador, um corrupto, seja lá como for. São sociopatas. O que a gente faz hoje na nossa sociedade? Joga ele numa jaula, junto com outros doentes, fazendo com que ele se torne pior do que ele já era. Então, na verdade, é assim, a gente está piorando a condição dele. E o que nós temos que fazer? Modificar o nosso modo de pensar. Quando você pega, por exemplo, uma prisão, em vez de você transformar aquilo numa jaula, num depósito de gente, e transformar aquilo num processo educativo, e lembrando também que se essa doença demorou tanto tempo para se desenvolver, não vai ser de uma hora para outra também. Quando a gente fala sobre reencarnações, e essa é a resposta que nós temos para essas dificuldades, ninguém nasce doente. Se ele nasceu com algum problema, é porque esse problema já vinha se desenvolvendo há muito tempo. Se hoje ele não tem condições de se curar, quando a gente tem aquela visão limitada que diz assim, aquele que não é bom, ele vai para o inferno e fica por toda a eternidade. Jesus disse que nenhuma ovelha se perderá. E aí então ele tem essa oportunidade, terá outras oportunidades com situações específicas, com restrições, com dificuldades. Muitos sociopatas, por exemplo, renascem aqui no nosso mundo como pessoas com limitações intelectuais, com deficiências mentais gravíssimas. Apenas para sentir ali o efeito do amor que ele pode receber. E aí então vem uma encarnação, 2 encarnações, 3 encarnações, quantas forem necessárias. Sem essa fórmula da reencarnação, você não consegue ver origem e nem solução para nada. Quando você pensa assim, peraí, mas se hoje ele não consegue, pega um ladrão, por exemplo. Um bandido trocou tiro com a polícia e ele veio desencarnar. Para muitos que olham, falam assim, bom, esse vai para o inferno e vai ficar lá para sempre. Quando a gente expande a nossa visão, a gente pensa assim, ele terá novas encarnações com muitas dificuldades até despertar. Quem garante que hoje nós, nesse equilíbrio social que nós temos hoje, já não fomos criminosos no passado? Quem garante? Felizmente a gente não se lembra. Mas já passamos por situações que sim, foram muito proveitosas para todos nós, apesar das suas dificuldades. Então a lei de causa e efeito, ela vai aproveitando as oportunidades para nos educar. Somos nós que somos imediatistas. Nós acreditamos que alguém que nasce numa favela, sob a influência de traficantes, vai conseguir se salvar sempre.
Só que não é assim, às vezes ela fraqueja, a gente não sabe quais são as tendências dela. E se ela cair? E uma criança, por exemplo, de 8 anos, de 9 anos, que é morta no meio de um tiro de traficantes? O que acontece com ela? Ela vai ter outras oportunidades para aprender. E tendo outras oportunidades para aprender, ela vai sempre se resolver. Então, perguntando, de que forma que nós podemos curar um sociopata? Através da terapia do amor, que ela vai demorar muito tempo para poder se desenvolver. Porque já que esse tratamento de choque, esse tratamento negativo que ela vivenciou, para ela foi o que levou dessa forma. Henrique colocou, bom dia Henrique, é possível a consciência se descolar dessa mente programada? Através da educação, a gente tem conversado muito sobre isso, Henrique, nessas duas últimas semanas, sobre esse processo de reformular os nossos valores e reformular as nossas instituições. Essa reformulação significa que nós temos que implementar novas estruturas sociais, novas formas educativas, novas formas de espiritualizar o homem. Como eu comentei no início do nosso estudo de hoje, as religiões, de um modo geral, seriam hoje as instituições responsáveis por moralizar o homem, já que ela prega um ensinamento moral trazido por grandes exemplos, sejam eles quais forem, Buda, Maomé, Jesus, Zoroastro, seja lá quem for. Essas religiões, elas se desvirtuaram, porque em vez de elas pregarem os valores, elas pregaram uma salvação sectarista, ou seja, uma salvação que somente os eleitos serão salvos. Aqueles que se perderam ficam por conta própria. Então as religiões, em vez de se harmonizarem para trabalhar os valores da sociedade, elas se separaram por paredes, dizendo que uma é melhor do que a outra. Uma é mais eleita do que a outra. Se eu não for dessa religião, eu não vou ser salvo. A outra religião é verdadeira. A minha religião me leva para o inferno. Nem as religiões conseguiram se salvar dessa influência do egoísmo. Então nós temos que fazer o quê? Fazer uma reformulação de toda a sociedade. E isso vem aos poucos. Se nós não somos capazes de fazer por nós mesmos, espíritos mais evoluídos estarão entre nós. Criou porque o homem tentava encontrar saída, né? Ele tentava assim, olha, esse pensamento não é certo, o outro pensamento não é certo. Quando a gente falava de sistemas econômicos, por exemplo, o comunismo foi uma nova vertente do pensamento humano, para tentar fazer com que a sociedade fosse igual. Só que mesmo ela se desvirtuou. O capitalismo também se desvirtuou. O escravagismo também se desvirtuou. Até mesmo os iluministas pensavam de outra forma. Se ele é conflito, depende da tendência que ele tem. Porque a gente tem que descobrir qual é a verdade que o pensamento deve seguir. Se o pensamento segue na direção de uma verdade que nós já conhecemos, eles vão se convergindo. A partir do momento em que ele se desvia de um lado para o outro, ele começa a entrar em conflito. Porque então são verdades humanas que começam a buscar espaço. Então a gente tem que aprender primeiro qual é realmente essa verdade. A verdade dos valores. Quando a gente fala, por exemplo, de Jesus, nós não falamos de um representante religioso. Nós falamos de uma referência moral. Pelo ensinamento que ele trouxe, pelos valores que ele ensinou, pela conduta que ele teve. Não importa qual é a religião. Se você disser que tem um homem melhor do que Jesus na conduta moral, está valendo também. A gente não precisa ter apego dizendo assim, não, ele é do meu time, é ele que tem que ganhar. Se aparecer o Chico da Silva, e esse Chico da Silva tiver um comportamento melhor do que ele, vai ser ele também assim, o exemplo máximo que a gente vai ter. Mas o importante é que são todos aqueles grupos que conseguiram desenvolver esse mesmo valor. Quando a gente fala sobre o amor é uma verdade. Quando a gente fala sobre a caridade é uma verdade. Quando a gente fala sobre a fraternidade é uma verdade. Todos os pensamentos que se divergem desses valores, que nós sabemos ser uma verdade, aquele que fala que o amor não é uma verdade, ele está vivendo mais puro egoísmo. E o egoísmo a gente sabe o que dá. O egoísmo mata, o egoísmo fere, o egoísmo destrói. Então o homem já está experimentando por si mesmo, experiências que vão trazer para ele resultados positivos ou negativos. O egoísmo, por exemplo, criou a Segunda Guerra Mundial. O egoísmo é uma verdade? O egoísmo, por exemplo, faz com que um país passe fome e o outro vive na abastança. O egoísmo é uma verdade? Não é. Então a gente vai descobrindo o que é verdade e o que é mentira através das próprias experiências. Não é eu dizer para vocês assim, a fraternidade é uma verdade, vocês têm que acreditar nisso.
O contrário da fraternidade é o egoísmo. Eu já te apresentei os argumentos do egoísmo. Agora eu vou te apresentar os argumentos da fraternidade. Onde os homens se respeitam, onde os homens implementam uma justiça para todos, onde os homens amparam aqueles que são os mais frágeis. Então, assim, é a própria experiência que vai te mostrando. Se há pensamentos que seguem essa ou aquela tendência, observe o resultado. Se o resultado é positivo, ele é uma verdade. Se o resultado é negativo, ele é uma mentira, ou ele é uma ilusão, uma fantasia. Então nós estamos aprendendo assim continuamente através das nossas próprias experiências. A lei de causa e efeito é uma pedagogia divina absoluta, que ela fala assim, olha, façam as suas escolhas e escolha para aquilo que é melhor. Cada um escolhe aquilo que quer. Quando a gente fala assim, eu sou ateu, tá, é uma verdade, é uma escolha que você fez. Quando você desencarna e se vê como um espírito vivo, e nós temos ali muitas manifestações que mostram a realidade do mundo espiritual, você fez uma verdade, quando você fez uma escolha. Quando você se deparar com uma nova verdade, você terá uma outra realidade. Voltaire falou sobre isso numa psicografia. Ele, que era um homem materialista, embora tivesse justiça nas suas ideias de iluminista, ele colocou assim, eu alimentava ideias materialistas e hoje estou surpreso com a realidade de eu estar vivo depois de morto. É uma questão de experimentar. Então o homem vive experimentos o tempo todo. Ele experimenta uma opção, o homem experimenta usar drogas, ótimo. Qual é o resultado da droga? Ruim, então ele sabe que não presta. O homem experimenta alimentos gordurosos. Puf, entupiu uma veia dele, ele desencarnou com infarto agudo do miocárdio. Pronto, já sabe que isso não é bom. O homem destruiu florestas, o resultado, desequilíbrio ecológico, sabe que não é bom. Então a gente está fazendo escolhas. Nós temos mais, claro, temos hoje sabedoria para fazermos as escolhas que são mais precisas, mais eficazes. Mas se eu quiser experimentar alguma coisa diferente, eu estou à disposição, eu tenho livre-arbítrio para isso. Mas depois você vai ter que arcar com as consequências. Não somos livres para ver, sempre vemos com o colorido da memória, que é padrão. É uma questão de você modificar os valores, né? A gente não pode ficar vivendo em torno das influências anteriores, não podemos viver em torno dos resquícios do passado. A gente tem que sempre construir coisa nova. E construindo coisa nova, experimentando coisas novas, desafiando a nossa própria memória, é que o homem vai conseguir sobreviver. Agora, se você ficar preso em atavismos, que são exatamente essas memórias do passado que continuam te influenciando, você vai viver assim, sofrendo continuamente. Até que chega uma hora que você fala assim, não aguento mais sofrer. Eu quero viver alguma coisa diferente. Aí então vem aquele resgate daquele passado feliz que o homem tinha quando ele era ingênuo, em cima daquilo que ele se tornou diante desse egoísmo, dessas provocações da humanidade. Então, quer dizer, são escolhas que nós temos. A coisa é simples. Façam as suas escolhas. E vejam o resultado. São os resultados que vão te mostrar se você está no caminho certo ou no caminho errado. Meus amigos, vamos fechar por aqui o nosso trabalho? Valeu aqui o bate-papo, está muito legal. Mas a gente já estourou aqui o nosso tempo. E a gente lembra sempre também, né, que ontem, dia 6 de agosto, foi aniversário da nossa sala. A gente fez 8 anos aqui de trabalhos no Pautalk. Então, aqui vocês que participaram da nossa história, vocês que participam da nossa história, daqueles que vieram lá de trás, aqueles que estão agora conosco, né, todos vocês fazendo parte aqui do nosso trabalho, né, sempre engrandecendo, aqui estimulando, né, pois é, soldado, né, sobreviveu, digamos assim, não foi que ela cresceu, ela sobreviveu, né, porque é muito difícil fazer um trabalho num ambiente como esse, dentro de uma proposta, né, dessa, da gente convidar vocês para participar com a gente, da gente trazer aqui temas para serem debatidos. E isso é muito difícil. Grupos sobreviverem assim. E a gente conseguiu sobreviver, conseguiu se manter, fez aqui um grupo de amigos, fez um grupo de trabalhadores, de participantes conosco, e aqui estamos, né, firmes e fortes. Né, pois é, perseverando, dedicando, estudando, criando para nós aqui um ambiente de harmonia para todos nós. Estamos aqui 8 anos depois. Né, para quem nasceu 8 anos atrás, né, Ju? Já está quase com 8 anos agora. E é isso, aí estamos firmes e fortes. A Ju já teve 2 filhos, e assim vai, né, Ju? Crescei e multiplicai-vos, que beleza. Deixa eu ver aqui. Então, o importante é assim, né? A gente conseguiu construir esse espaço, e a gente sempre agradece, né, o estímulo que vocês passam para a gente, a força, a motivação, para que a gente possa continuar aqui sempre, trazendo essa proposta não é criar aqui
um grupo de seguidores, né? Mas a gente criar aqui uma oportunidade da gente pensar, da gente conversar sobre esses temas, da gente trazer essas novas ideias, né? Joia, a gente faz assim, tá, Hermes, por favor, depois, tá? Genete Barbosa Oliveira precisa da nossa ajuda, né, das orações. Então, né, pessoal, agradecendo sempre, né, Vaninha, não sei se você consegue falar, filhinha. Você consegue? Será que sua conexão deixa? Se quiser falar pelo Skype aqui também pode falar. Pode tentar? Então eu vou liberar para você ou você prefere falar pelo Skype? O que você acha? Beleza, então. Estou liberando. Vamos lá? Para a gente ouvir a Vaninha conversar um pouquinho. Passando para você então, filhinha. Depois eu volto para dar os recadinhos então. Vamos lá. Bom dia, gente. Tem som? Consegue me ouvir bem? Pois é, eu andei aí sem conexão, meio enrolada, mas ontem eu fiz assim tive uma conversa de pé de ouvido com o pessoal da NET e de repente a coisa acho que deu uma melhorada. Ó, mas nem reclamem, gente, eu tô com meu volume máximo. Nem tentem reclamar muito não, porque melhor que isso eu acho que eu não vou conseguir. O som tá que nem eu, baixinho. Pois é, dia 5, né, completamos 8 anos que a sala foi criada, né, numa tentativa aí de colocar o trabalho para ir adiante. E dia 6, que foi ontem, foi a nossa nosso primeiro trabalho, né, quando que foi ao ar. E eu só tenho que agradecer a Deus por tudo, por todas as coisas que eu conquistei nesse tempo, que começou um pouquinho difícil, eu quase desisti, mas que as pessoas falam até em méritos, mas eu acho que o único mérito que eu tenho com relação à sala foi a minha perseverança, né? Foi eu acreditar que alguma coisa boa ia acontecer e que esse trabalho realmente seria bom, né? E essa coisa boa aconteceu com um pouco mais de um mês de trabalho, que foi o nosso amiguinho aí, né, Zeke, que entrou lá assim quietinho no cantinho, discreto, ficou lá ouvindo. E aí aos pouquinhos ele fazia uns comentários na área de texto e eu e o meu amigo Barbudinho comentávamos em off, né? Eu acho esse rapaz fala bem, ele tem uns comentários bem coerentes, ele é muito bom. E até que eu, doida, para passar o microfone para alguém, porque eu não tenho a menor habilidade, né? Eu não tenho a menor condição de fazer o que ele faz, né? Eu fiquei aqui lendo os capítulos e tinha pavor de fazer comentários, eu ficava totalmente enrolada. Eu não sei nem como que as pessoas continuaram vindo na sala nesse período, porque realmente eu sou péssima para isso, né? Eu reconheço a minha total falta de condição de me expressar e de me colocar diante desse trabalho. E aí quando a gente começou a querer passar o microfone para ele, e aí quando ele começou a falar a primeira vez, eu e Barbudinho ficávamos trocando em off. Nossa, mas ele fala muito bem, realmente, o menino é bom. E olha, a voz dele é linda. E quando ele queria devolver o microfone, eu não queria. Tava ótimo. Não, deixa. Eu fui empurrando como quem disse, meu filho, a bola é sua. Nesse microfone eu não pego nunca mais. E aí fomos continuando o trabalho, que eram em 2 horários, né? A gente funcionava de manhã e de tarde. E porque o que aconteceu é que todas as pessoas que estavam comprometidas comigo, elas foram embora. Então, realmente, eu me vi assim numa situação muito delicada, né? Porque tinham pessoas que já têm o hábito, né? Já estão acostumadas a fazerem palestras e que têm um conhecimento infinitamente maior que o meu e uma segurança muito maior. Então foi realmente uma situação difícil, né? O Guilherme, que é um amigo nosso que vem aqui eventualmente, chegou a pegar o microfone com pena de mim. Vocês estão falando aí que, que eu estou sendo extremista? Não, ele percebeu o meu desespero. Eu me segurava na cadeira, tipo assim, cara, eu vou morrer aqui. Vocês não entendem o que é você falar uma coisa que você não está seguro, sabe? E em nome de uma coisa que eu não poderia, eu posso falar da minha vida sobre tudo o que eu penso, tudo o que eu acho. Então, se eu falar alguma coisa errada, eu estou falando em meu nome. Mas em nome da doutrina, eu tinha um bloqueio. Eu não poderia falar alguma coisa que eu não tinha certeza absoluta
de que eu tinha entendido a coisa como deveria, e eu não me via no direito de passar isso adiante, porque eu poderia estar passando uma ideia errada. Então daí o desespero, daí o medo, daí a insegurança, porque eu sou portadora de déficit de atenção, para quem não sabe, e as coisas embolavam e de repente eu não via nada, né? Foi realmente muito difícil. E aí o que eu digo, se eu tive algum mérito nessa situação toda, foi a perseverança, porque teve momentos que a sala, nós tínhamos 3, 4 pessoas, e teve momentos de eu abrir a sala sozinha, fazer uma prece e ficar ali enrolando, e depois ler um pedaço do Evangelho, fazer uma prece final e fechar. Então, acho que assim, meu mérito, se é que é para dizer assim, ela está sendo modesta, o meu mérito foi a perseverança. Peraí, gente, que o telefone resolveu tocar aqui. Ai, Jesus. Então é isso. Mas eu tive um prêmio grande, que foi o André, que chegou, que não só trouxe para nós todo esse trabalho maravilhoso, toda essa coragem, toda essa disciplina, toda essa segurança, tudo isso, né? Que o André é uma pessoa extremamente estudiosa, uma pessoa que eu não tenho como qualificar aqui para vocês, que acabou vindo a ser o meu melhor amigo, né? Que todo mundo aqui sabe, quase todos sabem pelo menos, que ele é a minha luz, o meu parceiro, o meu irmão, meu amigo, meu tudo, né? É o meu porto seguro, né? Então eu ganhei, além de tudo, né? Além de poder ser sócia dele, né? Ser parceira dele nesse trabalho, eu consegui esse amigo que eu trago no meu coração para os momentos todos, né? Difíceis, fáceis, mais ou menos, é aquele que puxa minhas orelhas, sem dó nem piedade, que me dá o ombro. Então, valeu por tudo isso, valeu por vocês que são assim fundamentais, são pessoas que eu carrego no meu coração, são pessoas que me estimulam a estar aqui, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo sem conexão, mesmo no momento que eu estou triste, eu estou com dor, eu estou